Você já se perguntou o que realmente acontece nos bastidores da indústria cinematográfica? É uma guerra espiritual ou apenas um jogo de poder? E mais uma vez, Gibson está no centro dessa tempestade. A continuação de A Paixão de Cristo já nasce envolta em polêmicas, desafios e, quem sabe, até ataques sobrenaturais. Afinal, o que torna esse novo filme tão desafiador para o sistema? E por que Mel Gibson continua sendo alvo de críticas tão ferozes? Talvez não seja apenas sobre cinema, mas sobre uma batalha muito maior, entre forças que nem sempre vemos. Se o primeiro filme enfrentou resistência e até fenômenos inexplicáveis, o que esperar de Ressurreição? Mel Gibson não é apenas um nome reconhecido no cinema. Ele é também um homem profundamente marcado por sua fé cristã. Desde cedo, sua trajetória foi pautada por valores que ele trouxe de sua criação em uma família tradicional. Esses princípios, embora muitas vezes em contraste com os excessos e superficialidades de Hollywood, o ajudaram a se manter firme em meio ao brilho e à pressão da indústria. Para quem busca inspiração em figuras públicas, Gibson é um exemplo de alguém que colocou seus valores acima da fama. Algo raro em um ambiente tão competitivo. Nos primeiros anos de sua carreira, ele brilhou intensamente, tornando-se uma das maiores estrelas de Hollywood. Quem não se lembra de Mad Max? O filme catapultou Mel Gibson para o cenário mundial como um dos maiores astros de ação. Depois veio Máquina Mortífera, uma franquia que não apenas consolidou sua posição, mas também o transformou em um ícone do gênero. Esses sucessos o colocaram no topo da lista dos mais desejados em Hollywood. Mas não foi apenas isso que moldou sua imagem. Havia algo mais profundo, mais sólido. Quando dirigiu e estrelou Coração Valente, Mel Gibson provou que seu talento não se limitava à frente das câmeras. Esse épico histórico, que mergulha na luta pela liberdade e sacrifício, conquistou 2 Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. Interessante como ele conseguiu unir sua crença em valores como coragem, sacrifício e honra a uma obra cinematográfica que ressoou mundialmente. Não é à toa que Coração Valente continua sendo referência quando se fala de filmes com alma e propósito. Mesmo durante o auge de sua fama, Gibson se manteve distante dos excessos típicos do estrelato. Enquanto muitos caíam em armadilhas como escândalos ou comportamentos autodestrutivos, ele buscava manter uma vida mais reservada, focada no trabalho e na família. Pode parecer contraditório para quem pensa que Hollywood exige esse estilo de vida turbulento, mas talvez essa seja a grande lição. Sucesso e valores não precisam ser mutuamente exclusivos. Agora, imagine como deve ter sido para Mel Gibson, já consolidado como um dos maiores nomes do cinema, enfrentar um encontro tão perturbador que desafiaria não apenas sua mente, mas sua própria percepção do mundo espiritual. Essa experiência viria a marcar profundamente sua vida e suas escolhas. Poucos sabem, mas Mel Gibson viveu um dos momentos mais estranhos e perturbadores de sua vida em um encontro com Christopher Walken, em Nova York. Christopher Walken é um ator americano conhecido por suas atuações marcantes e por interpretar personagens que muitas vezes deixam o público desconfortável. Aos 81 anos, em 2024, ele mantém seu lugar como uma figura única na indústria cinematográfica. Walken é famoso por seu estilo peculiar, alguns diriam estranho, de atuação, marcado por uma fala pausada e uma energia quase sombria. Esses traços distintos dão aos seus personagens um ar misterioso e enigmático que poucos atores conseguem replicar. Entre os papéis mais lembrados de Walken está sua interpretação em A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, 1999, onde deu vida ao aterrorizante Cavaleiro Sem Cabeça.
Sua expressão séria, olhar penetrante e a habilidade de tornar o excêntrico em algo crível fazem dele um mestre em interpretar figuras moralmente ambíguas ou assustadoras. Walken, com sua presença enigmática e quase sobrenatural, recebeu Gibson em um hotel de maneira, no mínimo, peculiar. Vestindo roupas escuras, movendo-se com uma elegância desconcertante, Walken parecia flutuar ao redor do ambiente, como se a gravidade não o afetasse. Esse encontro, que começou com uma conversa aparentemente casual, rapidamente se transformou em algo digno de um roteiro de suspense. No meio da conversa, Walken começou a falar sobre torturas medievais, descrevendo métodos com riqueza de detalhes. Isso deixou o ambiente carregado de uma energia estranha, quase sufocante, a ponto de o assistente de Gibson, incapaz de suportar a pressão, deixar o local sem dar explicações. Imagine estar em um lugar assim, onde até o ar parece pesado e as palavras ditas ecoam como se fossem carregadas de significados maiores. Foi nesse clima que o encontro ganhou um contorno ainda mais sombrio. O ponto alto dessa experiência ocorreu quando Mel Gibson olhou para o prédio em frente ao hotel e viu, em neon vermelho, o número 666, brilhando contra a noite de Nova York. Para os cristãos, esse número é associado ao anticristo, um símbolo de oposição ao bem. Essa visão, combinada com o clima estranho do encontro, o levou a refletir sobre o que estava acontecendo. Será que Walken sabia do número? Teria sido uma coincidência ou algo mais profundo? Para Gibson, aquilo foi mais do que um sinal. Foi um alerta. Depois desse episódio, Gibson não apenas começou a questionar as forças que operavam em Hollywood, mas também a considerar que sua posição na indústria era parte de uma batalha espiritual maior. Ele interpretou a experiência como um lembrete de que o mundo não é apenas material, mas cheio de camadas espirituais que nem sempre percebemos. E foi com esse pensamento que ele decidiu seguir um caminho diferente, abraçando projetos como A Paixão de Cristo, que exploravam suas crenças e sua visão do bem e do mal. Mel Gibson já não era mais um estranho às polêmicas quando decidiu falar abertamente sobre o lado obscuro de Hollywood em uma entrevista que chocou muitos. Ele descreveu a indústria como um espaço profundamente corrompido, onde práticas antiéticas e até mesmo espiritualmente destrutivas são comuns. Segundo Gibson, Hollywood não é apenas um lugar de glamour e criatividade, mas também um palco para manipulação, exploração e a perpetuação de valores que ele considera contrários à moral cristã. Suas declarações não eram apenas acusações vazias, mas uma tentativa de alertar sobre o que ele percebia como uma guerra espiritual invisível nos bastidores. Ele mencionou, por exemplo, que grandes decisões da indústria muitas vezes passam por um filtro controlado por uma elite que promove agendas próprias, muitas vezes ignorando as consequências culturais e morais. Embora alguns tenham considerado essas declarações exageradas ou teóricas demais, outros enxergaram nelas uma coragem rara em uma indústria onde o silêncio muitas vezes é comprado a preço de ouro. Curiosamente, as palavras de Gibson ecoaram em outras vozes de Hollywood, com figuras como Corey Feldman também denunciando práticas obscuras no meio. Essa entrevista, no entanto, não veio sem consequências. Gibson foi imediatamente rotulado como controverso e conspiracionista, e sua carreira começou a sofrer os impactos. Para alguns, ele tornou-se um herói que enfrentava o sistema. Para outros, um alvo fácil de críticas e escárnio. Mas, como ele mesmo disse em outro momento, preferia ser honesto e perder privilégios do que continuar em silêncio e compactuar com algo que considerava errado. Isso revela um lado de Gibson que poucos estão dispostos a reconhecer: a coragem de enfrentar o desconhecido. Essas declarações não apenas mudaram a percepção de Gibson para muitos, mas também abriram espaço para uma reflexão mais ampla.
Afinal, se uma figura tão influente está disposta a arriscar sua posição para falar, o que isso diz sobre a verdade por trás das cortinas de Hollywood? Essa coragem, porém, teria seu preço, levando Gibson a enfrentar um período de ostracismo e batalhas difíceis. Depois de suas declarações sobre o lado obscuro de Hollywood, Mel Gibson enfrentou uma das fases mais desafiadoras de sua carreira. Ele deixou de ser chamado para grandes produções, foi boicotado por estúdios e enfrentou portas fechadas que antes estavam sempre abertas. Essa rejeição não foi apenas profissional, mas também pessoal. Gibson tornou-se alvo de críticas ferozes e muitas vezes injustas, com sua imagem sendo sistematicamente desconstruída em manchetes e comentários de figuras influentes da indústria. O boicote a Gibson foi uma reação direta ao desconforto que suas declarações causaram entre as elites de Hollywood. Muitos acreditam que ele expôs verdades que poucos ousariam admitir. Com isso, projetos promissores que tinham seu nome foram engavetados e diretores passaram a evitar associar suas produções ao astro. A mensagem era clara: quem desafia o sistema paga um preço alto. Essa experiência não é única em Hollywood, mas no caso de Gibson, ela foi amplificada por sua posição de destaque e suas declarações espirituais. Apesar das dificuldades, Gibson usou esse período de ostracismo para redefinir sua carreira. Ele deixou de depender de grandes estúdios e voltou seu foco para a direção e produção de filmes independentes. O maior exemplo dessa transição foi Até o Último Homem, uma obra que não apenas superou as expectativas financeiras, mas também conquistou o respeito da crítica, mostrando que sua arte era maior do que as barreiras impostas pela indústria. Essa vitória foi um tapa na cara de quem o subestimou. Mesmo com esse sucesso, muitas portas continuam fechadas para Gibson. Ele se tornou um símbolo de resistência, mas também de isolamento em um ambiente que ele mesmo desafiou. O que se destaca, no entanto, é sua resiliência. Mel Gibson não apenas sobreviveu ao boicote, mas usou as adversidades como combustível para criar. E assim, a história de seu renascimento profissional se conecta a um projeto que redefine sua visão artística e espiritual. A continuação de A Paixão de Cristo. Quando Mel Gibson decidiu produzir e dirigir A Paixão de Cristo, ele sabia que não seria uma tarefa simples. Desde o início, o projeto enfrentou resistência. Estúdios de Hollywood recusaram financiamento, alegando que o tema religioso não atrairia grandes públicos. Ainda assim, Gibson persistiu, investindo milhões de seu próprio dinheiro para levar sua visão ao público. Essa decisão não foi apenas financeira, foi um ato de fé. Ele acreditava que a história de Jesus precisava ser contada de maneira autêntica, mesmo que isso significasse enfrentar desafios quase insuperáveis. Durante as filmagens, os desafios foram além dos financeiros. Jim Caviezel, que interpretou Jesus, enfrentou situações inexplicáveis e até perigosas. Em uma cena de crucificação, deslocou o ombro ao carregar a cruz. Em outro momento, foi atingido por um raio enquanto gravava ao ar livre. Esses eventos estranhos alimentaram teorias de que forças maiores estavam em jogo, levando muitos a questionar se as adversidades eram sinais divinos ou obstáculos espirituais. Independentemente disso, a equipe continuou determinada a concluir o filme. O lançamento de A Paixão de Cristo trouxe uma avalanche de críticas. Grupos religiosos elogiaram a produção por sua autenticidade, mas outros acusaram o filme de antissemitismo, gerando uma onda de controvérsias. Gibson enfrentou uma tempestade de críticas, tanto da mídia quanto de figuras influentes em Hollywood. Apesar disso, o público respondeu de forma massiva. O filme tornou-se um dos maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos, especialmente para uma produção independente.
Isso provou que o impacto espiritual e emocional da história superou as barreiras impostas por seus críticos. Essa experiência transformou Gibson. Ele percebeu que, mesmo em meio às adversidades, a mensagem que ele queria transmitir havia alcançado milhões de pessoas ao redor do mundo. Contudo, também ficou evidente que o caminho da fé, especialmente em um ambiente tão hostil como Hollywood, não seria fácil. Essas lições e desafios o prepararam para o próximo passo em sua jornada. A Paixão de Cristo, Ressurreição. Um projeto tão ambicioso quanto o primeiro. A Paixão de Cristo, Ressurreição, é o projeto que Mel Gibson vem desenvolvendo com a mesma intensidade e paixão que marcou o primeiro filme. Diferente da narrativa focada na crucificação, este novo longa irá explorar os 3 dias que Jesus passou no mundo dos mortos antes de sua ressurreição. É um tema espiritualmente complexo, carregado de simbolismos e interpretações teológicas que prometem gerar tanto fascínio quanto debates. Gibson, ao que tudo indica, está determinado a criar algo que transcenda o cinema, tocando os espectadores de maneira profunda. Para construir essa visão, Gibson está mergulhando em estudos teológicos e trabalhando com uma equipe dedicada a trazer autenticidade à história. A proposta é ir além do que foi apresentado na Bíblia, explorando camadas do que significa a vitória de Jesus sobre a morte. A presença do inferno, anjos e demônios são elementos que têm sido mencionados como possíveis focos do enredo. Essa abordagem promete ser visualmente impactante e espiritualmente provocativa, levantando questões sobre a batalha entre o bem e o mal que transcendem o tempo. Jim Caviezel, que retorna ao papel de Jesus, já descreveu o roteiro como a maior obra de Gibson até agora. A expectativa é alta, tanto entre os fãs quanto entre os críticos, especialmente porque o primeiro filme estabeleceu um padrão quase inatingível de impacto cultural e sucesso financeiro. Contudo, Gibson parece não se intimidar. Ele está comprometido em entregar algo que, mais uma vez, desafie a indústria e os próprios limites da narrativa cinematográfica espiritual. O projeto, no entanto, também carrega consigo a possibilidade de novos desafios e resistências. Hollywood não mudou muito desde os dias do primeiro filme, e os temas religiosos continuam sendo território delicado. Além disso, é inevitável que surjam debates sobre como a ressurreição será retratada e se a visão de Gibson agradará a diferentes denominações religiosas. Essa combinação de expectativa e incerteza prepara o terreno para teorias fascinantes sobre o que pode acontecer. O que esperar de A Paixão de Cristo, Ressurreição? As possibilidades são inúmeras, e as teorias que já circulam entre fãs e críticos só aumentam o fascínio em torno do projeto. Uma das mais comentadas é a abordagem visual e narrativa do inferno, um tema que Gibson pode explorar com intensidade. Seria o inferno apresentado como uma realidade física ou simbólica? A inclusão de personagens bíblicos como Satanás e os anjos caídos também pode ser um ponto de controvérsia, mas com potencial para criar cenas épicas e inesquecíveis. Outra teoria que desperta curiosidade é a conexão entre os eventos sobrenaturais que aconteceram durante as filmagens do primeiro filme e o que pode ocorrer neste novo projeto. Muitos acreditam que as adversidades enfrentadas anteriormente, como os raios que atingiram Jim Caviezel e outros incidentes inexplicáveis, não foram meras coincidências. Seriam sinais de intervenção divina, provando que a obra de Gibson tem uma importância espiritual maior? Ou seriam forças contrárias tentando impedir a realização do projeto? Essas perguntas, embora especulativas, adicionam uma camada de mistério ao filme. O impacto cultural e espiritual do filme também é alvo de discussão. Será que Ressurreição alcançará o mesmo nível de repercussão que o primeiro filme?
Ele pode ser recebido como uma obra-prima que aprofunda a narrativa de Cristo ou como algo que dividirá opiniões entre críticos e o público religioso. Gibson tem a habilidade de provocar debates e reflexões profundas, e isso, sem dúvida, será uma marca de sua nova produção. Resta saber se ele conseguirá superar as expectativas monumentais que cercam o projeto. E, por fim, fica a questão de como as diferentes religiões e crenças reagirão à visão de Gibson. É provável que surjam críticas sobre a interpretação dos eventos e os símbolos usados. Contudo, também há uma enorme expectativa de que o filme traga à tona discussões significativas sobre fé, redenção e a batalha espiritual entre luz e trevas. O palco está montado e tudo aponta para mais um capítulo inesquecível na trajetória de Mel Gibson como cineasta e cristão convicto. O que você acha? Será que Mel Gibson está enfrentando algo maior que ele mesmo? Será que o novo filme será outro divisor de águas na indústria ou mais uma batalha espiritual travada nas sombras de Hollywood? Mais do que assistir, que tal refletir sobre como você enxerga esses acontecimentos? E, acima de tudo, o que eles significam para a sua fé e sua visão de mundo. Se esse conteúdo fez você pensar, questionar ou se inspirar, é hora de agir. Deixe nos comentários o que mais te intrigou nessa história e compartilhe sua opinião sobre o impacto de Mel Gibson no cinema e na fé cristã. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com quem você acha que precisa conhecer essa verdade. Aqui, cada novo conteúdo é um convite para explorar temas que vão além do óbvio. Então, vamos juntos nessa jornada?